Hoje vamos de filme no 12º dia. Um filme muito bom para você assistir, que vai te levar a uma reflexão, entrevista com Deus. Me fala aí se você já assistiu esse filme, se você já pensou nessa possibilidade de fazer uma entrevista com Jeová. Papaizinho, vou fazer uma entrevista aqui. É um filme muito gostoso. Chega uma parte que eu senti falta de dar de ter um enredo melhor, né? Não tô aqui como crítica, não. Ficou algo um pouco vazio. Entendi que poderia ser mais intrigante, mas o objetivo principal de te fazer, pensar, ele tá lá e ele ajuda muito. Então, ele é um drama, né? De um jornalista ambicioso que esteve na guerra, né? Então ele fez ele trabalhou com algumas matérias na guerra, e quando ele volta dessa guerra, depois de uma extensa procura por algo para fazer, por uma entrevista sobrenatural, né? Muito boa, que ele pode se tornar famoso e ter o seu trabalho reconhecido, ele é levado a entrevistar Deus. Ele entrevista um homem que se diz ser Deus e pode responder qualquer pergunta que ele fizer. E no início se torna bem interessante a forma que eles se encontram, e ele começa a fazer aquele suspense todo, né? Acerca de como tudo aconteceu. Eu achei bem interessante esse desenrolar desse filme. E aí, eu quero te levar, né? Te conduzir ao desejo de ir lá, de assistir o filme, de ver como funciona. Mas ele deixa uma mensagem muito bonita sobre o que importa na vida, o que é realmente importante. Porque esse jornalista, naquele desenrolar do filme, ele está com um problema no casamento e ele não consegue perceber as coisas que supostamente Deus está falando com ele. E é bem interessante tudo ali que vai acontecendo. Mas eu quero trazer isso para agora. Você vendo o filme, fica bem interessante como o Paul, né, que é o jornalista que está entrevistando, não está entendendo direito as coisas que Deus está falando com ele. Né? Como que Deus sabe dos detalhes daquilo que está acontecendo com ele e das coisas que Deus está falando com ele. E às vezes ele perde tempo e ele se confunde um pouco com algumas coisas, e ele não aproveita a oportunidade com a entrevista como poderia. E a minha reflexão para você nessa tarde aí é nós, né, entrarmos nessa reflexão. Será, né? Tem uma passagem lá na Bíblia que fala assim: quando eu tive fome, você não me deu de beber, e quando eu tive sede, você não deu de beber, não me deu. Quando eu tive fome, você não me deu o que comer, quando eu tive sede, você não me deu o que beber. E aí pergunta: como, Senhor? Eu nunca te vi lá para fazer isso. E aí o Senhor chega e fala: mas quando você fez a um desses pequeninos, você fez como a mim. E aí eu quero levar essa reflexão para você. Será que muitas vezes, quando nós estamos conversando com alguém e alguém está nos dando uma instrução ou dando uma dica ou falando algo para a gente, não é o próprio Deus falando com a gente de forma indireta, de forma como uma própria revelação mesmo, ou o próprio Deus se manifestar em carne? Eu creio que ele pode qualquer coisa. Então, e se for Deus falando aí com você? Será que você está apercebido com isso? Ou será que você tem feito como Paul, não entendido nada, ficando distraído? E é interessante uma parte do filme, quando ele volta e quer estar lá, e procura, e o pessoal fala assim: não, essa sala nunca abriu, ela está fechada. A sala onde que eles se encontravam, não, você está confundindo, não tem essa pessoa aqui. Aquele lugar sempre esteve fechado, e quando abrem para ele ver, é completamente diferente do que o ambiente que ele estava indo todo dia. Né? A maçaneta, a forma que era a maçaneta, como a porta abria.
E aí ele foi ver que algo de diferente tinha acontecido. E ele já tinha perdido grandes oportunidades. E será que isso não está acontecendo com a gente? Será que eu e você estamos observando ao nosso redor? O espírito de sabedoria, de discernimento está sobre as nossas vidas e nós estamos enxergando as oportunidades que estão chegando até nós todos os dias? Será que tem alguém, talvez, que está falando conosco coisas que são tão do céu quanto naquela entrevista do suposto Deus? Será que Deus está aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa na rua, quem você encontrou, não está sendo Deus na sua vida? Não está sendo um canal da voz de Deus, da direção de Deus, do conforto de Deus? Porque é isso que nós somos. Eu e você somos agentes de milagres. E quando nós nos posicionamos, nós somos boca de Deus. Então eu constantemente falo com o Senhor: Senhor, me instrui o que eu falar hoje, com quem eu vou falar, como que vai ser, que eu fale, não aquilo que a pessoa quer ouvir, mas aquilo que ela precisa. Que eu fale, não aquilo que eu vou estar com vontade na hora, mas que eu seja essa resposta para essa geração de hoje. Que eu seja a resposta para a minha geração, para alguns conflitos internos, que tem muitas pessoas da minha geração com muito conflito interno. Conflito da idade, do ninho vazio, das finanças, do fim do casamento, tantos conflitos. E a geração mais nova, que eu preciso ser suporte para essa geração nova, que está aí. Uma geração um pouco mais madura e uma outra geração tão infantilizada que eu preciso dar esse suporte. Que eu seja esse canal, esse agente de milagre para conduzir, dentro de todas as oportunidades que eu tiver. E aí, você está enxergando as oportunidades que você está tendo? Você está enxergando aquilo que Deus, de forma indireta, está falando com você? Os seus ouvidos estão aguçados para ouvir. O seu discernimento, ele está para você entender a voz do Abba. Como está hoje a sua situação? Como que está hoje? Você está percebendo o que está acontecendo ao redor? Eu quero te convidar a solidarizar com as pessoas que estão ao redor, com as angústias, né? Que nesse filme a gente é muito levado a solidarizar com a situação do jornalista, com a questão do casamento, né? Que está lá naquele conflito. Mas como você está? Você está se solidarizando com o próximo, com aquilo que o outro te fala? Como que você está nessa sua posição de agente de milagre? Agente de milagre para ajudar as pessoas nesses conflitos do dia a dia. E aí, como que tá? Como que tá você nesse processo de mudar as crenças? Nesse processo de quebrar as crenças que te travam e têm te impedido nas relações interpessoais, no seu relacionamento com o próximo. Esse Paul se viu incapaz de ter um relacionamento com a sua própria esposa. A dificuldade de relacionamento para com eles. Como que você está? Muitas reflexões. Então, aproveite, assista esse filme,
né? Você vai ver de forma bem interessante aí. Então assista esse filme, Entrevista com Deus, e faça as suas considerações. Beijo no seu coração. Excepcional tarde para você. Até!